Olá, boa tarde. O programa Eclésia de hoje dá a conhecer um dos ex-libris da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos. Um monumento de estilo barroco, com o cunho pessoal de Nasoni, o arquiteto italiano, mas para falar sobre a história deste monumento da cidade portuense, tenho comigo Germano Silva, historiador da cidade do Porto. Muito obrigado pela sua presença no programa Eclésia. Muito obrigado. Este monumento da cidade do Porto é diferente, é um caso único, talvez, na cidade. Sim, hoje já não é a torre mais alta da cidade, porque entretanto, com a evolução do urbanismo, construíram-se outras torres, mas esta foi durante muitos anos o ponto mais elevado da cidade e até da Europa. Podemos dizer que é uma varanda da cidade do Porto, uma varanda virada para o Douro. Exatamente, quer dizer, a torre chegou a ser aproveitada como marca para os navios que vinham do alto mar, viam-na a léguas de distância e era no sentido, quando se dirigiam à Barra do Douro, eles apontavam exatamente no sentido da torre e a torre serviu como marca para esses navegantes. Esta igreja de planta octogonal, também não é muito frequente ver igrejas com este estilo de planta. Não, quer dizer, se virmos a constituição do terreno, é uma nesga de terreno que havia aqui ao cimo da calçada da Natividade, que era como se chamava na altura a Rua dos Clérigos. É uma nesga de terreno muito comprida e o Nasoni fez um prodígio fantástico, aproveitando tudo, construindo a igreja, o corpo do hospital e depois a torre. A torre foi, efetivamente, a última construção deste conjunto, mas o aproveitamento que o Nasoni fez deste terreno é verdadeiramente fantástico. Este monumento está a celebrar 250 anos. Inicialmente foi construído para os clérigos pobres, visto que havia os clérigos ricos. Há uma história curiosa a sublinhar neste monumento. Havia 3 confrarias em que estavam envolvidos, que integravam clérigos. Essas 3 confrarias funcionavam em locais diferentes, funcionaram numa extinta igreja da Senhora da Graça, que já desapareceu, os congregados, na Misericórdia, e um dia fundiram-se essas 3 confrarias e fundaram uma só, dos clérigos pobres de São Filipe de Neri, para construir, e então precisavam de ter uma sede própria, uma igreja para as suas práticas religiosas e um hospital, porque os clérigos... A igreja é aqui, o hospital ali à frente. O hospital, exatamente, existe. É o edifício que fica entre a igreja e a torre. Funcionava aí o hospital, uma enfermaria, o hospital que para a época, no século XVIII, era um hospital muito avançado. Esta igreja é de estilo barroco, com uma estatuária rica. Algumas histórias também curiosas ao nível da estatuária. Eu sei que tem ali um santo para proteger dos terremotos, das catástrofes. O Santo Emídio, a história é curiosa, é que a seguir à revolta dos taberneiros que se deu aqui no Porto, em 1756 foi um protesto contra a extinção da venda do vinho a retalho nas tabernas. O Marquês de Pombal mandou para o Porto um primo dele, João de Almada e Melo, a fim de meter o Porto na ordem, ver o que é que se passava aqui. O João de Almada e Melo acabou por ser o grande renovador da cidade. Tirou a cidade do perímetro das muralhas fernandinas e trouxe-a para fora. E a mulher do João de Almada e Melo, quando chegou cá, o país vivia ainda sob o efeito da catástrofe em Lisboa de 1755, do terremoto que destruiu meia cidade, e ela então ofereceu uma imagem de Santo Emídio aqui para os clérigos, para proteger exatamente os terremotos, porque estava a ser construída a torre. Nasoni tem mais obras aqui na cidade do Porto. Podemos dizer que é o arquiteto por excelência da cidade? Exatamente, ele veio para o Porto, não só na cidade do Porto, no norte, em Braga, em Lamego. A parte duriense. Lamego, em muitos sítios, ali em Santiago Bougado, que é aqui em Santo Tirso, porque uma das mulheres dele, a segunda mulher, era de lá, e ele foi lá e depois fez a Apesar dele ser italiano, toscano, concretamente. Mas ele veio para o Porto. Aliás, a construção desta torre, há dias ouvia o professor Tedim dizer, e com razão, é uma torre, é uma saudade
porque isto é a saudade das torres da Toscânia dele. Trabalhou na Sé Catedral, a fachada do Palácio do Bispo do Porto é dele também, a Igreja da Misericórdia, trabalhou também aqui na Igreja do Carmo, quer dizer, ele trabalhou imenso, o Palácio do Freixo, que é uma obra emblemática também dele, tem imensas obras aqui no Porto, mas não só no Porto, nem em todo o Norte, ele trabalhou muito no Norte e deixou esta marca do barroco, que ainda hoje o Porto é a cidade do barroco. Mas para chegar lá acima, ao cimo da torre, são necessários subir mais de 200 graus, e é difícil. 240. São 240 degraus, mas aquilo faz-se porque tem patamares. À medida que se vai subindo, em cada patamar nós vamos vendo uma parte da cidade. E quando chegamos lá acima, nós vemos as torres da Igreja de Bonfim, vemos o mar, vemos o Rio Douro e tem-se um panorama espantoso. O sacrifício, que não é assim muito grande, vale a pena. Mas vamos falar também com o Padre Américo Aguiar, o presidente aqui da Confraria, que nos falará sobre as obras de requalificação da Torre dos Clérigos e de algumas iniciativas nas comemorações dos 150 anos. Nós temos feito um esforço de acompanhar as intervenções de conservação e restauro com um programa de comemorações das mais diversas áreas artísticas, que assim podemos dizer. Nós tivemos há pouco tempo a inauguração das obras de conservação e restauro da Capela da Senhora da Lapa. Estamos a ter agora, mesmo neste espaço, a intervenção de restauro das caixilharias e das ferragens dos janelões da frontaria da Igreja dos Clérigos. Vamos ter agora, neste mês de abril ainda, um fim de semana non-stop com música nesta igreja, música barroca, música contemporânea, digamos, à construção do edifício, por parte dos alunos do ESMAI, da Escola Superior de Música do Porto. É uma atividade diretamente promovida pela Direção Regional da Cultura, que pretende também associar-se às comemorações. Tem sido um parceiro indispensável porque é quem está a fazer o projeto de arquitetura de intervenção neste edifício e queremos devolver o edifício à cidade e renovar a relação de namoro, de noivado, de amizade que a cidade e os seus cidadãos têm com a cidade, que durante tanto tempo, durante tantos séculos, foi de tanta utilidade para a cidade, como relógio, como sinalizador da chegada dos barcos à Ribeira, da chegada do dinheiro à cidade, do aniversário da morte dos nossos reinantes, morria o rei, nascia o infante, os sinos tocavam, ou seja, a cidade sempre foi a agência eclésia, a agência lusa da cidade, sempre foi a torre que anunciou as boas e as más notícias à cidade. Sei que está a construir, a elaborar um livro sobre este monumento. Está quase feito? Está pronto. Está Tem feito. alguma novidade? É um livro que vai elucidar, vai dar a indicação de algumas curiosidades daqui da própria Igreja, do funcionamento da Igreja, e é um livro que é um guia para turistas, um guia para quem vem visitar a Igreja e olhando aqui para uma imagem de um crucifixo, saiba qual é o significado daquela imagem, o que é que ela significa para a cidade e o que é que ela significa aqui para a própria Igreja. Dr. Germano Silva, muito obrigado pela sua presença, agradeço-lhe também a explicação sobre a Torre dos Clérigos.